Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 11, versículo número 26. A palavra de Deus diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Amém. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra, pela oportunidade de mais uma vez neste dia ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz nesse lugar, é a expectativa do nosso coração. Ouvir o Espírito Santo falando ao nosso espírito, revelando a verdade que liberta, Pai. A verdade que conduz a nossa vida. Tua palavra é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho. Que ela possa iluminar o nosso caminho, para que possamos andar sem tropeçar, Senhor. Fala conosco através da Tua palavra. Ministra ao nosso coração aquilo que temos necessidade de ouvir esta noite, Pai. E eu te peço, usa a minha vida como um instrumento em Tuas mãos, enche-me da unção do Espírito Santo, para que eu possa ministrar a Tua palavra, e esta venha tocar nos nossos corações. Eu oro junto com os irmãos por isso, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Amados, o texto em 1 Coríntios, capítulo 11, é um dos textos mais usados no momento da ceia do Senhor, porque Paulo está explicando à igreja como deveria ser celebrada a ceia do Senhor e para que ela se destina, qual o seu propósito. Tudo isso o apóstolo Paulo está falando especialmente a partir do versículo 23 até praticamente o final do capítulo 11 da carta aos Coríntios. Mas eu peguei este único versículo, versículo 26, em que a palavra do Senhor diz que nós, todas as vezes que comemos o pão e bebemos o cálice, estamos fazendo algo quando realizamos este ato. Segundo o apóstolo Paulo, estamos anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. A morte do Senhor é anunciada pela igreja ao participarmos dos elementos da ceia do Senhor. Então, o apóstolo Paulo está nos dizendo o que significa este ato, o anúncio da morte, e também está aqui nos dizendo por quanto tempo devemos fazer isto. Ele limita esta ação até um determinado momento, segundo o versículo 26, até que Ele venha. Veja, Paulo está dizendo, nós fazemos isto, nós anunciamos que Ele morreu, e anunciamos que Ele morreu pelos nossos pecados, para a nossa salvação, e fazemos isto até que Ele venha. Paulo dá como certa a vinda do Senhor, o seu retorno, e diz, a igreja deve celebrar a ceia, até que de novo o Senhor esteja entre nós. Então, amados, a Bíblia garante para nós a volta de Jesus. E nós que cremos na palavra de Deus, aguardamos esse dia com expectativa, é o que a palavra do Senhor nos sugere. Esta é uma esperança viva que todos os crentes em Jesus têm nos seus corações, a expectativa da vinda do Senhor Jesus, a expectativa da sua volta. É uma esperança viva nos nossos corações. Se não é, pelo menos deveria ser. Porque foi assim que a igreja do Senhor viveu, desde os primeiros dias, há 2000 anos atrás. Toda a igreja sempre viveu na expectativa da volta do Senhor. E nós hoje, como igreja, não podemos viver de forma diferente. Temos também que viver nessa expectativa de sua volta. E a expectativa da volta do Senhor foi anunciada na Bíblia Sagrada, em textos como esse que a gente leu aqui, até que Ele venha, diz Paulo. Mas não somente Paulo, mas tantos outros profetas, tantos outros apóstolos e até anjos anunciaram a vinda do Senhor. Tudo isto registrado na palavra do Senhor para alimentar a nossa fé e a nossa expectativa. Então, eu queria que nós entendêssemos isso, irmãos.
essa expectativa não pode morrer no nosso coração. As lutas, os problemas, o dia a dia que todos nós passamos, talvez faça com que essa doutrina bíblica fique um pouco relegada a segundo plano. Mas, na verdade, isso é uma doutrina muito importante para a igreja, que sempre teve na igreja de Jesus uma posição de destaque, a volta do Senhor. Já hoje em dia, parece que não é mais assunto de moda, porque as pessoas estão muito mais preocupadas com o seu hoje, com o seu aqui e agora, com o que tem hoje para receber do Senhor, com o que Deus pode fazer por elas nesse momento, e não na sua volta, que é uma possibilidade, às vezes até remota para alguns, mas é uma doutrina bíblica, que nós que cremos na palavra de Deus precisamos certamente resgatar e viver nessa expectativa e esperança, e melhor do que isso, preparados para esse dia. E a cada vez que celebramos a ceia, estamos anunciando a morte do Senhor na expectativa da sua volta. A cada vez que nos lembramos, a ceia foi instituída em memória de Cristo, diz a Bíblia. E a cada vez que nos lembramos do que Ele fez por nós, através da sua morte, estamos anunciando ao mundo e reafirmando a expectativa que temos do seu retorno. Então, amados, não podemos deixar que esta doutrina caia no esquecimento. Muito pelo contrário, essa esperança tem que ser bem viva no nosso coração. Mas precisamos estar preparados para esse dia. E cada coisa que fazemos, cada maneira com a qual nos comportamos, é uma preparação para a vinda do Senhor. Como está a nossa vida para esse momento? A cada vez que participamos da ceia, o próprio apóstolo Paulo diz aqui, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois participe. Para que se examinar? Eu estou preparado? Na ceia, eu simbolicamente me encontro com o Senhor. Me encontro com o seu corpo, com o seu sangue, participo disto, trago isto para dentro da minha vida. Mas eu estou preparado para o encontro definitivo com o Senhor? É um questionamento que nós devemos fazer. E é interessante isso, queridos, porque aqui na igreja, por exemplo, participamos da ceia no primeiro domingo, nos 2 cultos, na primeira quarta-feira, e depois, somente no próximo mês, e é costume da maioria das igrejas fazerem pelo menos uma vez por mês a celebração da ceia. Algumas outras a celebram semanalmente, algumas a celebram em todas as reuniões. E o que é certo nesse sentido? Na verdade, não tem certo nem errado, isso é apenas um costume. O que é certo é fazermos isto, porque Paulo nos deixou isto como orientação do Senhor. Ele diz no verso 23, porque o que recebi do Senhor, isso também vos entreguei. O próprio Senhor Jesus deu essa instrução aos seus discípulos e eles deviam obedecer e continuar fazendo. Então a ordem foi dada, a maneira como fazemos, ela não é tão significativa, a frequência com que se faz não é tão significativa. Mas uma vez, esse mês passado, estava ouvindo uma palestra e interessante, o pregador dizia a respeito desses costumes, que em algumas igrejas que fazem isto semanalmente, e a questão era, fazemos, não fazemos? Será que semanalmente isso vai banalizar a ceia? Vai se tornar algo comum que as pessoas vão fazer muito meio que sem sentido? Será que corremos esse risco? Pode até ser. Mas um aspecto importante também que ele falou, defendendo essa prática semanal, era que era um momento em que todos, durante a semana, passaram por diversas situações, mas eram chamados, pelo menos uma vez por semana, a examinar o próprio coração. Uma vez por semana, a fazer um balanço da sua vida, que não era necessariamente uma vez por mês, mas todas as semanas, balancear a sua vida e refletir a respeito dela diante de Deus, e isso era um motivo pelo qual aquela igreja defendia essa prática, pode ser, mas o que é importante mesmo, queridos, é nós estarmos preparados para o dia que é certo, o dia da vinda do Senhor. Mas a primeira coisa que eu preciso perguntar a você, você não precisa me responder de forma audível, mas para dentro próprio, para dentro de você mesmo, você acredita nisso?
É a primeira coisa, né? Você tem que acreditar na volta do Senhor, porque senão, como viver preparado para algo que você não acredita, não é? Como viver essa expectativa se você de fato não crê nessa verdade bíblica? Então, tudo começa com a fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Por mais que você faça, por mais que você opere para o Senhor, se você não crê, nunca irá agradá-lo. Então a primeira questão é: eu creio na volta de Jesus? Eu vivo nessa expectativa? Porque se isto é verdade e eu tenho a fé que realmente a Bíblia me chama a ter, eu tenho por causa disso uma consciência diferenciada. Se eu acredito nisso, eu me preparo para esse dia. Se eu creio nesta realidade, eu tenho a consciência também da missão que o Senhor deu a cada um de nós como cristãos. Veja como isso faz toda a diferença. Nas igrejas, ou não sei nem se posso chamar igrejas, mas no grupo de gente que se diz crente, que não leva em consideração essa doutrina, pensa apenas no aqui e agora. Qual a expectativa das pessoas? O que podem arrancar de Deus? O que podem de alguma forma conseguir do Senhor? Então jamais há a consciência de missão. A consciência de missão é que Deus me deu uma missão. Deus me deu um alvo para a minha vida. Deus me deu um dever que eu preciso cumprir. E isso eu tenho tempo de fazê-lo até que Ele venha. Porque quando Ele vier, não há mais tempo de fazer coisa alguma. Então a falta de crença nessa doutrina, veja como ela atrapalha toda uma outra série de pensamentos e comportamentos, irmãos. Então quando eu creio, eu acabo tendo a consciência da missão. Vamos ler o que diz a Bíblia em Mateus capítulo 24, versículo 14. Em Mateus capítulo número 24, no verso número 14, a Bíblia diz assim, palavras de Jesus: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Veja, Jesus diz que antes do fim, o evangelho será pregado. O evangelho será pregado por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E eu te pergunto, meu amado, quem é que prega o evangelho ou quem é que tem o dever de pregá-lo? Não aponte para mim, por favor. Tá bom? Se você apontar para mim, vai arrumar um problema comigo. Quem é que tem o dever de pregar o evangelho? Fala para mim. Nós, graças a Deus. Eu e você. O evangelho foi confiado aos crentes. E são eles que devem pregá-lo, não apenas aos pastores. E até especificamente os pastores, na função mais específica de pastorear, de certa forma pregam para os crentes, não para os incrédulos. Pastor não pastoreia incrédulo, não pastoreia bode, ele pastoreia ovelha. E ovelha não precisa de pregação para a salvação, porque se pressupõe que ela já é salva. Então, na verdade, essa função não é nem tanto dos pastores, mas muito mais de cada um de nós como crentes, independente da função que tenhamos na igreja. Pregar o evangelho, fazê-lo conhecido, até que ele venha. Até a sua volta, até a sua vinda, somos nós que devemos pregar o evangelho, que é a boa nova, a boa notícia que Deus quer anunciar através de nós. Veja outro versículo importante em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 em diante. 1 Timóteo, capítulo 2, do verso 3 ao 6, diz assim: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Quem é que dá este testemunho?
somos nós. Que testemunho de que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, que ele deu a si mesmo em resgate por todas as pessoas. Esse é o teor da pregação do Evangelho. Lembrando que o texto diz que o desejo de Deus era que todos fossem salvos. Então nós temos que levar isto ao maior número de pessoas possível. Embora seja este o desejo de Deus, ele não se realizará, porque nem todos serão salvos. Porque Deus deu ao homem a liberdade de decidir se quer ou não, se deseja ou não receber e crer na palavra que lhe foi pregada. Mas a nós cabe o compromisso de anunciar, testemunhar, testemunho que se deve prestar em tempo oportuno. Qual é o tempo oportuno? Já está passando da hora. O tempo é ontem, não digo nem hoje. O tempo oportuno já está passando, irmãos. E o tempo oportuno de anunciar, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Não tem santo, não tem Maria, não tem mais ninguém. É Jesus. E ele foi quem deu a sua vida em resgate pelas pessoas. Não foi santo, não foi Maria, não foi nenhum demônio. Foi Jesus que fez isso. E é isto que nós anunciamos como pregação do Evangelho para a salvação de todo aquele que crê. E até que ele venha, precisamos fazer isso, porque temos a consciência de que ele vem e de que o tempo oportuno é agora. Veja o que diz 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Já que Timóteo fala do tempo oportuno, vamos ver o que diz 2 Coríntios 6, 2. O apóstolo Paulo diz, porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobre modo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Paulo já dizia naquele tempo, o tempo é agora. Se o tempo já era naquele tempo agora para Paulo, para nós já é ontem, irmãos. A gente tem que ter esse sentido de urgência. Mas só pensamos nisso quando acreditamos na vinda do Senhor. Quando não consideramos isso, pensamos em viver a nossa vida do melhor modo aqui e agora, com tudo aquilo que pudermos arrancar de Deus. Esquecemos que Deus tem uma missão para nós, tem um chamado para cada um de nós, anunciar no tempo oportuno a mensagem da salvação. E o tempo oportuno é agora o dia da salvação. Mas Paulo também pergunta em Romanos 10, 14, vamos ler? Romanos capítulo 10, versículo número 14, o apóstolo Paulo faz a pergunta inquietante: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Fica a pergunta do apóstolo Paulo: se não há quem pregue, como vão receber esta novidade? Como vão receber a boa nova, a boa notícia? Então o entendimento de que a vinda do Senhor é certa, traz para nós o senso de responsabilidade que todos devemos ter diante de Deus e a consciência da missão que nos foi dada. Então, amados, quem pouco fala de Jesus, pouco considera a sua vinda. Se você é um suposto crente, tenho minhas dúvidas, que não compartilha a respeito de Jesus com as pessoas que você conhece, eu tenho minhas dúvidas de que realmente você acredita em Jesus, acredita na sua vinda, acredita que ela é certa e que ela se aproxima e que até que ele venha, você tem a oportunidade de cumprir a missão que ele te deu. Então é uma questão de fé, irmãos. E esta fé me leva a uma consciência que me leva a um estado de vigilância e de oração. Veja o que diz Marcos, capítulo 13, versículo 28 em diante. Evangelho segundo Marcos, capítulo número 13, a partir do versículo 28 até o versículo 37, olha só a história que Jesus nos contou. Marcos 13, 28, ele diz: aprendei, pois, a parábola da figueira. Jesus está mandando a gente aprender, amém? Temos que aprender.
A parábola da figueira: quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. Quem disse isso? Quem disse esse texto que a gente acabou de ler aqui? Quem, irmãos? Jesus. Não foi ninguém que contou essa história, foi Jesus que disse isto. E disse isto para todo aquele que crê nele, dizendo e trazendo para nós o dever de vigiar e orar. De que fala esse texto? Fala da sua volta, da sua vinda. Diz ele no início que, ao olharmos para a natureza, conseguimos fazer algumas predições. Diz ele, quando você olha para a figueira que está em determinada situação, você consegue perceber que figos estão para chegar. Você olha para o céu, consegue perceber sinais pelos ventos, pelas nuvens, que vai chover, que vai fazer sol, que o tempo vai virar. Nós conseguimos interpretar os sinais, é a primeira coisa que ele diz aqui. E depois ele diz, olha, você precisa, por isso, vigiar. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, nem os anjos, nem ele próprio naquele momento, somente o Pai, disse o Senhor. Então, portanto, vigiai. Vigiai e orai. Estar preparado para a vinda é viver em vigilância. O exemplo que ele dá aqui é bem interessante. Ele fala de um homem que se ausenta do país e deixa a sua casa e dá autoridade aos seus servos. Quem é esse homem? É ele mesmo. Quem são os seus servos? Somos nós. O que ele nos deu? Autoridade. Jesus, ao subir aos céus, disse que deixou autoridade sobre os seus discípulos. Eu vos dei autoridade. E ele nos deu autoridade para pregar o Evangelho, para curar em seu nome, para anunciar as boas novas. Essa autoridade nos foi dada. E ele diz, é como um homem que deixa o país e deixa esta autoridade, a cada um a sua obrigação. Palavrinha que alguns não gostam, não é? Obrigação. É como se tudo no Evangelho fosse voluntário. Se eu estiver com vontade de fazer, eu faço. Se eu sentir no coração que eu tenho que fazer, eu faço. Uma ova. É uma obrigação. Entendeu? Não depende de sentimento, não depende de vontade, não depende de coisas sobrenaturais, de arrepios e de sensações. Deus deixou uma ordem. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então tenhamos juízo. É a melhor coisa para a nossa vida, ter juízo. E a ordem nos foi dada, e ele fala de obrigação, e ao porteiro ele diz, vigie. Vigiai porque não sabeis quando virá o dono da casa. Não sabe a hora, não sabe o dia, não sabe nem o momento para quando ele vier. E quando ele vier, inesperadamente, não vos ache dormindo. Irmãos, alguns de nós estão dormindo o sono da completa irresponsabilidade, ignorando completamente a palavra de Deus, a doutrina de Deus, tudo aquilo que nos foi deixado pelo Senhor, pensando só no próprio umbigo, completamente alheios à vontade de Deus. E a Bíblia diz, vigiai e orai, em relação à volta do Senhor. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, pelos sinais podemos perceber que o tempo se aproxima, mas temos a tendência de viver
relaxadamente, como se nada estivesse acontecendo. Irmãos, não é assim que nós costumamos fazer? Alguns de nós são extremamente despreocupados nesse mau sentido. Eu não devo andar preocupado com coisa alguma, o Senhor Jesus me disse isso, não é? Então, eu relaxo completamente. Não, nesse sentido espiritual, ele diz, vigie e ore. Ele diz, você não precisa andar preocupado com o que vai comer, beber ou vestir, porque isso Deus supre para a sua vida. Mas você deve vigiar e orar com relação à sua própria vida, com relação à tua postura, em relação à chamada, ao chamado que Deus deu a cada um de nós, aquilo que nós devemos fazer. Isso é o preparo para a sua vinda, e é dessa forma que devemos proceder. Então parece, irmãos, que a gente simplesmente vai se acostumando com essa mornidão espiritual, não é? Com esse primeiro amor que vai indo embora, e a gente se conforma com isso, dá isso como normal. Não é normal. O que a Bíblia diz é, quanto mais você percebe pelos sinais que o tempo está se aproximando, mais vigilante e mais em oração você deve estar. Veja, não há espaço para um esfriamento. Não admite a Bíblia que você simplesmente fique frio porque o tempo passou e Jesus não voltou. Muito pelo contrário, quanto mais o tempo passa, mais fervoroso você deve ser. Mais dedicado você deve ser, mais fiel você deve ser. Como foi dito hoje pela manhã, é tempo de crescimento, irmãos. É tempo de melhoria contínua da nossa vida, não de estagnação, porque o Senhor está voltando. Nós temos que ser pessoas melhores a cada dia. A gente tem que progredir, mas infelizmente a realidade de alguns, dentro da própria igreja, é assim, é altos e baixos. Somos extremamente variáveis, né? Bipolares. Queridos, não temos esse direito. É tempo de crescer, é tempo de melhorar a cada dia, é tempo de ser amanhã melhor do que eu fui hoje, porque pode ser que o Senhor volte agora, pode ser que Ele volte amanhã, depois de amanhã, não sei o dia nem a hora, mas preciso estar preparado. E a falta dessa vigilância tem sido motivo do afastamento de muita gente de Deus. E o afastamento não se retrata necessariamente no afastamento da igreja. Você pode estar na igreja longe de Deus. Sabe o que determina isso? É a motivação com a qual você vem à igreja. Se você vem à igreja pensando só em receber uma bênção de Deus, você está longe de Deus. Mas longe, mas muito longe de Deus. Embora possa estar aqui todo culto. Mas como você só pensa em ganhar, você está muito longe do princípio de Deus. Como foi dito hoje pela manhã, a melhor coisa é dar que receber. Quem ensinou isso foi Jesus. Se você pensa contrário a Jesus, você acha que você está perto de Deus ou longe de Deus? Você está muito longe de Deus, entende? Então, essa falta de vigilância, de oração, ela acaba fazendo a gente se afastar gradativamente do Senhor. Essa falta de comunhão com Deus. Se eu sou salvo, eu tenho que ter cada dia mais comunhão com Deus. O caminho foi aberto, eu posso entrar no Santo dos Santos, eu tenho livre acesso à graça de Deus. Tudo isso eu preciso exercitar na minha vida de forma natural. Não precisa ritual para entrar na presença de Deus. Você está entendendo, irmão? É viver na presença de Deus, dia a dia. Em tudo que a gente fizer, em tudo que nós falarmos, em todos os nossos relacionamentos, estarmos com Deus. Não só no dia de culto, não só nos momentos que estamos louvando ou fazendo alguma coisa para o Senhor. A Bíblia diz, tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Então esse é o alvo do Senhor para nós. E nesse texto, o texto é claro quando mostra que Jesus deixou tarefa, obrigação para nós. E nós temos que fazer, isso é requerido. Não temos o direito de dormir. Ele fala claramente aqui que alguns estarão dormindo. Tem alguma coisa errada em dormir? Não. Você precisa de dormir, concorda? Todo mundo precisa de dormir. O problema é dormir quando você devia estar acordado. Esse que é o problema. Foi como eu disse hoje pela manhã. Há algum mal em ser criança? Não, nenhum mal. Quando sou criança, devo agir como criança. O problema é ser criança quando sou adulto. Aí que está errado. Dormir não tem problema nenhum. Agora, dormir quando eu devia estar acordado? O que você acha disso? Você contrata um vigia para a sua casa, paga ele um salário bom, quando dá 3 horas da manhã, você chega e encontra o camarada roncando.
O que você acha disso? Tem algum mal dormir? Não, todo mundo tem direito a dormir, coitadinho, está cansado. Você diria isso? Ele está dormindo na hora que deveria estar acordado. O que o Senhor está dizendo é isso. O Senhor sabe que a gente precisa dormir, o Senhor sabe que a gente precisa descansar, o Senhor conhece todas as nossas necessidades. O problema é a gente descansar quando devia estar trabalhando. O problema é a gente dormir até meio-dia quando devia estar procurando emprego. Esse é o problema. O problema é a gente ficar aí na sombra, na água fresca, quando a gente devia estar suando. Né? Esse é o problema. E o Senhor disse que deixou algumas tarefas, e nós não estamos fazendo, estamos dormindo. Ele deixa para mim uma missão, e quando chega, me encontra igual aquele vigia, dormindo. Ainda quero receber o salário, ainda acho que tenho direitos, vou até no sindicato reclamar. Hã? Não é assim que funciona hoje? É assim que está funcionando com alguns de nós, estamos dormindo. E antes que alguém durma do seu lado, eu quero ler contigo Efésios capítulo 5, versículo 14. Efésios capítulo 5, verso 14. Tem um texto bem propício. O apóstolo Paulo diz assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Olha para o lado, vê se tem alguém dormindo, dá um grito no ouvido dele. Tem alguém dormindo aí? Fala assim: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Acorda, criatura. É isso que Deus está dizendo para nós, irmãos. Despertar. Porque estamos dormindo na hora que não deveríamos estar dormindo. Então, se esperamos a sua vinda, nosso comportamento deveria ser outro. Veja o que a Bíblia fala sobre isso. 1 de Pedro, capítulo 4. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 4, do versículo 1 ao 3, diz assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou, o que ele deixou? O pecado. Para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Está dizendo Pedro, o tempo dessas coisas já passou. Não é mais tempo de brincar com o pecado. Não é mais tempo de ficar perguntando se uma coisa é pecado ou não. É tempo de vigiar e orar. Essas coisas não podem mais ter lugar na nossa vida. Essas concupiscências, essas dissoluções, essas borracheiras, estas orgias, tudo isto não deve fazer parte mais do nosso modo de vida, queridos. Por quê? Porque estamos celebrando a morte do Senhor até que Ele venha, e Ele virá. Então, quem espera a volta deve andar e viver em santidade. Esse é o caminho que Deus tem para nós. Essa é a proposta do Senhor. Viver o tempo que resta. O texto de Pedro, ele é contundente, porque ele fala que estamos vivendo o tempo que resta. Olha o verso 2. Para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens. Eu pergunto, qual é o tempo que te resta nessa carninha que você tem aí? Alguém sabe? Eu sei? Ninguém sabe. Quanto tempo você tem para ocupar esse corpinho que Deus te deu? Hein? Você sabe quanto tempo tem? Muito menos eu. Não sabemos. O tempo que nos resta deve ser ocupado de uma forma saudável. O que diz o Senhor para nós é que não podemos viver de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Você não sabe quanto tempo você tem de vida, mas o tempo que você tem é para ser vivido de acordo com a vontade de Deus.
1 de João, capítulo 2, vamos ler. Um pouquinho depois de 1 de Pedro, diz assim, 1 de João, capítulo 2, versículo 15 até o 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece por quanto tempo? Eternamente. Veja só o que diz o texto. Irmãos, talvez seja um dos versículos mais difíceis, não é? De compreender, de viver. Não amar o mundo. Mas aonde nós vivemos? No mundo. Nós vivemos no mundo, concorda? Ou você é extraterrestre? Espiritualmente até podemos ser extraterrestres, né? Porque a Bíblia diz que embora vivamos no mundo, não somos do mundo. Você é uma pessoa de outro mundo. Amém? Você é um extraterrestre, você é de outro mundo, diz a Bíblia. Mas estamos vivendo aqui. Estamos igual ET, né? Ligando para casa. ET phone home, né? Mas estamos aqui. Essa é a nossa situação atual. Estamos nesse mundo. Mas como viver isso, né? Porque amanhã vamos trabalhar. Você trabalha onde? Você trabalha no mundo, é ou não é? Você trabalha para o sistema do mundo. Qualquer trabalho que você faça está envolvido no sistema desse mundo. Você amanhã vai para o colégio, você vai para a faculdade, você vai aprender as coisas do mundo, não é? E quando você ganha seu dinheiro, seu salário, você vai gastá-lo no mundo. Depois que você dá o seu dízimo, a sua oferta, você vai gastar aquilo que te sobra no mundo. Não é assim que funcionam as coisas? É assim. Mas o que a Bíblia diz é que esse mundo, na verdade, não é para nós, mas estamos vivendo nele. Então não podemos amá-lo. Podemos viver nele, porque não há outro mundo em que viver. Aquele que quiser sair do mundo vai virar um homem de cabeça na lua, né? Não, você não é o da lua, você é o da terra, você está aqui. Mas o relacionamento com esse mundo não pode ser o relacionamento de amor, de apego, de paixão, né? Você usa o mundo. Então, uma coisa que eu li uma vez que achei interessante é que o cristão deve ser como um navio. O navio está na água, mas a água não está no navio. O que acontece se a água entrar no navio? Afunda. Agora, o navio, ele não existe se não for água também, né? Para que um navio? Para andar no asfalto? Não, o navio anda na água. O navio estará sempre na água. Nós estaremos sempre na água. Mas a água não pode entrar dentro da gente. Porque se entrar, o prejuízo vai ser grande. Às vezes entra um pouquinho, né? Quando entra um pouquinho, o navio dá uma sentada. E vai entrando, e vai entrando. Há um limite, não é um limite? Se passar do limite, o navio afunda. Então o melhor é que não entre nem um pouquinho. Amém, irmãos? Que não entre nem um pouquinho dessa água. Então, queridos, o cristão mundano, ele não é só por práticas pecaminosas, mas sim quando ele também vai se conformando dia a dia com essa água que vai entrando e que a gente não vai se dando conta, não é? É normal, você está na água, quem está na chuva é para se molhar, não é? É normal entrar um pouquinho d'água. É até certo ponto, né? Se você comparar estritamente com as embarcações, toda embarcação entra um pouquinho d'água. Sabia disso? Não existe uma embarcação completamente estanque. Toda ela entra um pouquinho, fica aquela aguinha, aquele barquinho pequeno, um barquinho grande, não importa, sempre entra um pouquinho. E aí a gente, na nossa vida espiritual, se conforma com isso. Não, um pouquinho é normal. Sempre vai ter um pouquinho. Não, amados. Isso é morte. Isso se acumula, isso não sai, isso vai tomando conta da nossa vida. E aí o que o versículo diz para nós são as consequências. O mundo passa, também passa a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Diz a Bíblia que tudo que há no mundo, a concupiscência de todo tipo, não procede do Pai, mas procede do mundo. E o mundo vai passar.
Então essas coisas, se entrarem, se permanecerem, se estagnarem dentro da nossa vida, vão fazer o nosso barco afundar. Então a gente precisa aprender a viver nesse mundo, nesse mar da vida, sem deixar essa água entrar na gente. E é a igreja, irmãos, que tem a responsabilidade de ser o diferencial nesse mundo. É a igreja. Porque a gente vai fazer as mesmas coisas que todo mundo faz? Vamos para os mesmos lugares que todo mundo vai? Qual vai ser o diferencial? É a igreja responsável. A igreja é tida na Bíblia como a coluna, o baluarte da verdade. É o referencial. O referencial é a igreja. O mundo olha para nós e, infelizmente, o mundo está entrando na igreja. O mundo está entrando na igreja. A água está subindo e tem barco aí quase afundando, irmãos. A gente já não sabe mais o limite do nível que isso pode chegar. E essa coisa está ficando cada vez pior. Mas se nós esperamos a volta de Cristo, não podemos viver em conformidade com as coisas desse mundo. Daqui a pouco vamos celebrar a ceia. Como disse a Bíblia, vamos celebrar a morte de Cristo. Vamos anunciar essa morte até que Ele venha. Enquanto Ele não vem, o que faremos, irmãos? E para terminar a mensagem, eu queria ler com você o texto em Mateus, capítulo 25, do verso 14 ao 30. Enquanto Jesus não vem, o que faremos? Mateus 25, do verso 14 em diante. Mais uma história contada por Jesus. Está escrito: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou o quê? Os seus bens foram confiados a nós. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. O que determinou quanto cada um recebeu foi a sua própria capacidade de lidar com aquilo que estava sendo oferecido. E então partiu. E o que recebera 5 talentos saiu. Saiu quando, irmãos? Quando que ele saiu? Imediatamente a negociar com ele. E ganhou o quê? Ganhou outros 5. Mas a saída foi imediata. Recebeu e já partiu. Partiu para a luta. Partiu para o trabalho. De mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Ajuste de contas até que ele venha. E quando ele vier, contas serão ajustadas. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, se entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, que tenho outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau. O que mais ele é? Negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. O que fazer enquanto Jesus não vem? Deu para responder através da leitura desse texto?
O que o Senhor espera de cada um de nós? A cada um de nós o Senhor confiou talentos, segundo a capacidade de cada um em tratar com aquilo que recebemos do Senhor. E o que devemos fazer? E quando fazer? Seguindo o exemplo do primeiro, imediatamente. O tempo é agora, já está passando da hora. Você recebeu do Senhor e não tem investido? Você recebeu do Senhor e não tem trabalhado? Você foi arregimentado e não tem sido útil? Quando isso será? A hora é agora. Temos que deixar de ser espectadores para sermos participantes, protagonistas. O chamado é para agora. O terceiro pegou e guardou, com uma ideia completamente errada de Deus. Ajunta onde não ceifou, tal, uma ideia completamente errada. Simplesmente guardou o que recebeu. Simplesmente colocou, escondeu e guardou. E o ajuste de contas, quando será? Quando o Senhor voltar. Então o tempo é de trabalho. O tempo é de agir, irmãos. Enquanto Jesus não vem, vamos agir, vamos fazer, vamos trabalhar. Quando? Agora. Já está passando da hora. A igreja do arrebatamento é a igreja que aguarda a vinda de Jesus. A igreja da ceia do Senhor é aquela que faz, que celebra, que anuncia a sua morte, até que ele venha. E quando ele vier, a igreja prestará contas ao Senhor daquilo que fizemos com aquilo que nos foi confiado. E aí, queridos, é tempo de trabalhar. Deus está nos chamando para isso. Primeira coisa, consciência da volta de Jesus. Se há alguma dúvida no teu coração, que o Espírito Santo essa noite tire essa dúvida maligna, porque Jesus vai voltar. Porque o Senhor está às portas. Se há alguma sombra de dúvida, que essa sombra se dissipe agora, para que você possa enxergar com clareza o que o Espírito Santo está nos falando. E começar hoje a trabalhar com os talentos que você ganhou do Senhor. Começar hoje a agir no tempo que ainda te resta na carne, como disse o apóstolo Pedro. Começar hoje a fazer algo para o Senhor. É hoje o dia, é hoje o tempo da salvação, é hoje o dia da oportunidade. Então vamos, com essa consciência, entregar a nossa vida ao Senhor, para que possamos participar da ceia com sentido. Porque cada vez que você participa, você está dizendo ao mundo que Jesus morreu. E está dizendo também que você está esperando a sua volta. Pense nisso antes de participar. Vamos louvar ao Senhor. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio às lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória,
momento, Senhor, ouvimos a Tua palavra, Deus, que nos alertou, que nos chamou a uma responsabilidade, que nos chamou a um despertamento, Senhor. Desperta, ó Tu que dormes, diz a Tua palavra. Que o Senhor, ao voltar, não nos encontre dormindo, Pai, tão distraídos com as coisas desse mundo, que não estejamos fazendo a Tua vontade, cumprindo o Teu chamado, multiplicando os talentos que o Senhor nos deu. Pai, desperta o Teu povo essa noite, desperta a Tua igreja que se reúne nesse lugar, para esta realidade da Tua palavra, Pai, para a realidade do Teu chamado sobre cada um de nós. Nos dá essa consciência do chamado, Senhor. Tira de nós toda distração, Pai, tudo aquilo que às vezes as próprias igrejas estão oferecendo para distrair o povo, Pai. Que a Tua palavra nos traga de volta ao rumo, que a Tua palavra nos traga de volta a consciência necessária para fazermos a Tua vontade, para não nos conformarmos com este século, para agirmos segundo a Tua vontade, para trabalharmos enquanto é tempo, enquanto é dia. É esta hora, este momento, no tempo que nos resta em nossa carne, de fazermos a Tua vontade, ó Senhor. Fala ao Teu povo essa noite, fala a cada um dos Teus filhos nesta igreja, as Tuas ovelhas. Ministra esta noite, Pai, despertando o nosso coração para essa realidade da Tua volta e daquilo que precisamos fazer, para que um dia, como louvamos aqui, possamos Te encontrar, possamos Te ver entre as nuvens, Senhor, possamos desfrutar da Tua presença maravilhosa. Obrigado porque éramos cegos e agora vemos, mas que esta visão nos leve a fazer a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, que Deus abençoe você, que Deus leve você a fazer a vontade do Senhor. Vamos louvar, você vai receber a ceia do Senhor. Examine agora o teu coração. Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal. Meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. Consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará em mim. Por isso eu canto glória. Louvamos o Teu nome, Senhor. Louvamos o Teu nome. O Senhor da nossa vida, que perdoou os nossos pecados,
que morreu em nosso favor, que voltará e que nos encontre fazendo a tua vontade e nos encontre com a vida reta diante do Senhor. Pai, vamos participar da ceia nesse momento. Ensina para cada um de nós o que ela significa, Senhor. Ensina a cada um dos teus filhos nesse lugar o que significa esse envolvimento, esse comprometimento com o Senhor. Como o Senhor mesmo nos ensinou, quem não comer da minha carne, nem beber do meu sangue, não tem parte comigo. Ao comermos, ao bebermos, somos participantes com o Senhor. Ensina a cada um de nós a responsabilidade deste ato, para que não participemos indignamente, como recomenda a tua palavra, mas sim com o coração examinado, diante do Senhor, que tudo sonda, tudo conhece a nosso respeito. Queremos participar para celebrar a tua morte, anunciá-la a todas as nações, até que o Senhor venha novamente estar conosco. E ao vir o Senhor, possamos prestar contas de tudo aquilo que nos foi confiado, no qual trabalhamos e multiplicamos para o Senhor. Que assim seja, Pai. Te agradecemos pelo pão que partimos, pelo que ele simboliza, o teu corpo que sofreu por nós, castigo físico, naquela cruz foi dado em nosso favor. Obrigado por tudo que ele representa e em tua memória participamos, em nome de Jesus. Amém. Participamos do pão. Te agradecemos também pelo cálice, Senhor. Tua palavra diz: este é o cálice da nova aliança, feita através do sangue de Jesus. Uma nova aliança que Deus fez conosco. Pelo sangue de Cristo, sem pecado, sem defeito, que foi derramado em nosso favor para a remissão dos nossos pecados. Por isso estamos limpos, porque o sangue foi derramado. Mas no dia a dia, as sujeiras querem se apegar aos nossos pés. Por isso Jesus lavou os pés dos discípulos naquela mesma noite. E te pedimos esta noite: lava-nos, Senhor. Lava-nos, tira de nós toda impureza, Pai. Lava cada um de nós essa noite. Como o Senhor disse a Pedro: se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Por isso queremos ser lavados pelo Senhor. Queremos ter parte contigo. Lava-nos, Senhor. Perdoa-nos de todo erro, de todo pecado, de todo acidente na nossa vida, Pai. Perdoa-nos, Senhor, para que possamos participar com a consciência de que esta aliança nos inclui no corpo de Cristo, que é a igreja. Temos uma aliança uns com os outros também, porque estamos todos na mesma aliança com o Senhor. Com essa consciência possamos participar. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Participemos do cálice. Obrigado, Pai. Louvamos ao Senhor. Obrigado, Jesus. Ó Pai, eu queria tanto ouvir O som que vai abrir o encontro triunfal. E ver amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos. E agora sim podemos dar as mãos
somente um só Senhor. Eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim, por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé, glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao Senhor, o autor da minha fé. Recebe toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. É bom louvar o Senhor. É bom estar na igreja.